estudo feito no Amazonas apontou que um remédio para pacientes com câncer reduziu o risco de mortes pela Covid. E você vai ver também. Os remédios terão um aumento de quase 5%. Manifestantes fizeram um ato a favor do presidente Bolsonaro e pela reabertura do comércio. A justiça boliviana decretou 4 meses de prisão preventiva para a ex-presidente do país. Poluição e tempestade de areia deixaram a paisagem amarelada em Pequim. E o revezamento da tocha olímpica já tem data para começar. Você vai ver agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. Um estudo realizado no Amazonas apontou a eficácia de um remédio contra casos graves da Covid-19. A pesquisa indicou que os pacientes tratados com a proxalutamida tiveram um risco 92% menor de morrer pela doença. O uso do antiandrogênio proxalutamida, medicamento receitado para pacientes com câncer de próstata e mama, pode ser eficaz no tratamento de casos graves da Covid-19. Foi o que sugeriu uma pesquisa clínica brasileira realizada no Amazonas pela rede de hospitais Samel, em parceria com a empresa de biotecnologia Applied Biology. Os testes foram realizados em 600 pacientes em mais de 10 hospitais de 9 municípios do estado em um período de 14 dias. Segundo os pesquisadores, o medicamento reduziu o número de mortes de pacientes em 92,2% e o tempo de internação foi quase 3 vezes menor. O medicamento ainda diminuiu a progressão da doença. A redução foi de mais de 60% na necessidade de intubação e houve uma melhora clínica até 6 vezes mais veloz. Para os autores do trabalho, a droga pode ser uma das primeiras testadas para tratar a variante descoberta no Amazonas em novembro de 2020, que tem maior potencial de transmissão. O preço dos medicamentos deve ter alta de quase 5%. O aumento foi publicado hoje no Diário Oficial da União e já pode ser aplicado pelas farmacêuticas. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos autorizou um aumento de até 4,88% nos preços de remédios. A regulação é válida para mais de 19 mil medicamentos disponíveis no mercado varejista brasileiro. A decisão foi tomada pelo Comitê Técnico Executivo da CEMED, que é vinculada à Anvisa, em reunião na última sexta-feira. A entidade auxilia o governo no controle dos reajustes de preços de medicamentos periodicamente, estabelecendo o aumento máximo que esses produtos podem atingir no mercado brasileiro. O aumento de preços veio 15 dias antes do esperado, já que os preços deveriam ser modificados apenas em 31 de março de cada ano. No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro anunciou um acordo com a indústria farmacêutica para que o reajuste anual de todos os remédios fosse adiado por 60 dias por conta da crise provocada pela pandemia de coronavírus. E o aumento nos preços de remédios de até 5,21% aconteceu em junho. O Brasil teve o maior número de mortes registradas em um domingo, que é o dia da semana em que o número costuma ser menor por causa do represamento de testes. Segundo o Ministério da Saúde, o país registrou 1.127 mortes associadas à Covid-19 de um dia para o outro. E com isso, o número de vítimas da doença chegou a 278.229. As autoridades também confirmaram mais de 43.812 diagnósticos nas últimas 24 horas. E mais de 11.483.000 pessoas foram diagnosticadas com o coronavírus desde o início da pandemia. A média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 1.832, que é mais um recorde. Em comparação à média de 14 dias, a variação foi de mais 50%. Já a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 66.353 novos diagnósticos por dia. Isso representa um aumento de mais de 18% em relação aos casos registrados em 2 semanas, o que indica a tendência de alta também nos diagnósticos. No mapa da variação da doença por estados, podemos verificar que a maioria continua tendo aumento nos casos fatais pela Covid. 23 estados e o Distrito Federal estão com alta nas mortes.
Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Em estabilidade está apenas um estado, a Bahia. E em queda aparecem 2 estados, Rio de Janeiro e Amazonas. A cidade de Serrana, no interior de São Paulo, já concluiu a primeira etapa da vacinação em massa, com 97% do público-alvo imunizado. A adesão superou a expectativa do grupo que realiza a pesquisa. O balanço do Instituto Butantan apontou que mais de 27.600 dos 28.380 moradores de Serrana inscritos no estudo para avaliar a eficácia da Coronavac na população receberam a primeira dose da vacina. Primeira cidade brasileira a ter toda a população adulta imunizada, Serrana tem mais de 45 mil habitantes, sendo que cerca de 30 mil estavam aptos a receber o imunizante. Ao todo, o Butantan reservou 66 mil doses para a primeira e a segunda aplicação. Segundo o Instituto, o lote não interfere no fornecimento de vacinas para o Plano Nacional de Imunização do governo federal. Serrana foi a cidade escolhida para participar do estudo inédito do Instituto Butantan, com o objetivo de analisar o efeito da vacina aplicada em populações inteiras. A ideia é saber se vai cair a transmissão do vírus, o que pode levar à queda de novos casos e à redução das internações e de mortes. A estimativa é de que a mudança na curva epidemiológica da cidade diante da vacina só deve começar a aparecer após a aplicação da segunda dose, quando se completa o ciclo. Segundo o Butantan, os resultados do estudo devem ser conhecidos em maio. O Ministério da Saúde e as secretarias estaduais da saúde informaram que já foram vacinados mais de 9.833.000 brasileiros, equivale a 4,64% da população. E mais de 3.588.000 pessoas receberam a segunda dose do imunizante. A cidade de São Paulo começou hoje a vacinar contra a Covid os idosos acima de 75 anos. Uma boa notícia, a internação de idosos com mais de 90 anos caiu em cerca de 20% depois do início da vacinação. Por outro lado, houve uma alta de 10% no número geral de hospitalizações pela doença. Depois de pouco mais de um mês do início da campanha de vacinação no Brasil, o número de novas internações por Covid em todas as faixas etárias subiu de 16.700 para mais de 18.300, uma alta de 10%. Mas com a campanha de imunização em todo o país, que teve início em 18 de janeiro, com a vacinação de profissionais de saúde, indígenas e idosos que vivem em instituições de longa permanência ou com mais de 90 anos, as mudanças começam a aparecer. O número de internações de idosos com 90 anos ou mais por Covid caiu em 20% no país, passando de 528 na semana do início da vacinação para 425 na última semana de fevereiro, quando o programa de imunização completava 5 semanas. O levantamento foi publicado a partir de informações das mortes registradas no CIVEP-GRIP, do Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde. Já entre a população de 30 a 39 anos, no mesmo período, foi registrado o aumento de 50% nas novas internações, que passaram de 1.292 para 1.767. O mesmo banco de dados mostrou na última sexta-feira que a participação da faixa etária de 30 a 50 anos no total de mortes pela Covid-19 aumentou nos últimos 4 meses. Em dezembro, esse grupo representou 20% dos óbitos, mas os dados preliminares de março indicam que o percentual chegou a quase 27%. Começou hoje a fase mais restritiva da quarentena no estado de São Paulo. A chamada fase emergencial proíbe o funcionamento de lojas de materiais de construção, a prática de atividades esportivas coletivas, cerimônias religiosas e a retirada de alimentos em bares e restaurantes. O toque de recolher começa às 8 horas da noite e vai até às 5 horas da manhã. A fiscalização foi intensificada para desencorajar as pessoas a saírem de casa sem necessidade. As escolas devem antecipar os recessos de abril e outubro. Praias e parques devem permanecer fechados. Essa fase da quarentena vai até o dia 30 de março. Durante o fim de semana, um grupo de manifestantes a favor do presidente Jair Bolsonaro fez uma carreata em Brasília.
Eles são contra as medidas de restrição impostas para conter o avanço da Covid-19 na capital federal. O ato foi convocado pelas redes sociais. O grupo saiu da torre de TV e seguiu pelo eixo monumental em direção à esplanada dos ministérios. Desde o fim de fevereiro, o governador Ibanez Rocha, do MDB, decretou o fechamento de parte dos serviços não essenciais na capital federal. O objetivo é conter o agravamento da pandemia de Covid-19. Depois do intervalo, você vai ver que a poluição e uma tempestade de areia deixaram a paisagem amarelada em Pequim. Voltamos já. O Instituto Butantan entregou hoje mais 3.300.000 doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. E uma nova remessa de 2 milhões de doses deve ser enviada na próxima quarta-feira. Os caminhões com carregamento da vacina deixaram a sede do Instituto Butantan na manhã desta segunda-feira. Do total de 3.300.000 doses da Coronavac prometidas ao Ministério da Saúde, cerca de 820.000, que correspondem a 22%, já ficaram com o estado de São Paulo. O Instituto faz um esforço de trabalho para, na próxima quarta, entregar mais 2 milhões de doses, totalizando 5.300.000 doses. No final de abril, o número de vacinas garantidas por São Paulo ao Programa Nacional de Imunização vai somar 46 milhões de doses. O Butantan ainda trabalha para enviar outras 54 milhões de doses para a vacinação dos brasileiros até 30 de agosto, totalizando 100 milhões de unidades. Quem nasceu em janeiro já pode atualizar os dados no Caixa Tem, pelo aplicativo. Segundo a Caixa, o procedimento tem o objetivo de prevenir fraudes no auxílio emergencial. O calendário de atualização vai seguir um cronograma conforme o mês de nascimento dos clientes. E o cronograma continua amanhã para os nascidos em fevereiro, na quinta-feira para os nascidos em março e assim até encerrar no dia 31 desse mês para os nascidos em dezembro. Hoje, deputados e senadores promulgaram a PEC emergencial e assim já está valendo a alteração na Constituição que abre caminho para a volta do auxílio emergencial. O deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, está em prisão domiciliar. A decisão foi do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Silveira estava preso no Batalhão Especial Prisional da PM em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, desde o dia 16 de fevereiro. Na ocasião, ele tinha divulgado em uma rede social um vídeo defendendo o AI-5, o ato mais duro da ditadura militar, e pedindo ainda a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que é inconstitucional. Daniel Silveira vai usar tornozeleira eletrônica. Depois de vários países suspenderem a utilização da vacina da AstraZeneca, a direção da equipe científica da Universidade de Oxford descartou qualquer relação entre coágulos sanguíneos e a vacina. Não existe qualquer relação entre os coágulos sanguíneos e a vacina contra a Covid-19 produzida pelo laboratório britânico AstraZeneca. É o que afirma Andrew Pollard, diretor da equipe científica da Universidade de Oxford que desenvolveu o fármaco. O rumor fez vários países suspenderem a aplicação do imunizante. Segundo ele, há provas muito tranquilizadoras de que não existe um aumento no fenômeno de trombose no Reino Unido, onde se aplicou a maioria das doses na Europa até o momento. No domingo, Irlanda e Holanda engrossaram a lista de nações que suspenderam o uso da vacina AstraZeneca Oxford como medida preventiva. O laboratório também reiterou em uma nota de que não há evidências de aumento dos coágulos sanguíneos causado pela vacina, após analisar os resultados de 17 milhões de doses. A AstraZeneca afirma que os 15 casos de trombose venosa profunda e os 22 de embolia pulmonar registrados entre pessoas imunizadas representam um percentual muito menor do que seria esperado que ocorresse naturalmente em uma população geral. Tanto a Organização Mundial da Saúde como a Agência Europeia de Medicamentos dizem que não há evidências que justifiquem a interrupção do uso da vacina AstraZeneca. Pequim amanheceu hoje com uma névoa amarelada, tudo provocado por uma tempestade de areia e pela poluição.
A combinação desses dois fenômenos afeta a saúde e reduz a visibilidade. O município suspendeu todas as atividades esportivas ao ar livre nos centros de ensino e aconselhou as pessoas que sofrem de problemas respiratórios que não saiam às ruas. Com os rostos cobertos, muitos moradores de Pequim seguiram para o trabalho, mas alguns usavam óculos de proteção. Sinto que cada respiração vai me deixar com problemas nos pulmões. Os edifícios emblemáticos da cidade mal eram visíveis e a névoa se tornou o principal assunto nas redes sociais. As tempestades de areia procedentes do deserto de Gobi são frequentes na primavera no norte da China, mas os moradores da capital não observavam o céu tão carregado em muitos anos. Lembro dos anos 90, quando estava na escola. Entre o inverno e a primavera, Pequim era coberta de areia e o céu ficava ainda mais amarelo. Às vezes, quando chovia, meu casaco ficava cheio de lama. O site especializado Axim.org considera perigosa a qualidade do ar. O nível de partículas PM10 alcançou o limite de 999 no início da manhã, uma taxa 20 vezes maior do que as recomendações da Organização Mundial da Saúde. O nível das partículas PM2,5, ainda mais tóxicas, era de 567, um nível poucas vezes registrado nos últimos anos em Pequim. Os episódios de poluição extrema se tornaram menos frequentes nos últimos anos na capital chinesa, onde o combate contra a poluição é um dos maiores desafios para o país. A justiça boliviana decretou 4 meses de prisão preventiva para a ex-presidente do país, Jeanine Áñez. Ela foi presa nesse fim de semana por ter conspirado contra o também ex-presidente Evo Morales. O Ministério Público da Bolívia ainda emitiu mandados de prisão contra ex-ministros do governo de Áñez por provocarem uma rebelião e até por terrorismo. A ex-presidente postou no Twitter a resolução emitida pelo Ministério Público, junto com o texto "A perseguição política já começou". Áñez assumiu o poder constitucionalmente depois da renúncia de Evo Morales em novembro de 2019, em meio a protestos depois de eleições classificadas como fraudulentas. Uma festa terminou em tiroteio e morte em Chicago, nos Estados Unidos. Segundo a imprensa local, um dos participantes começou a atirar e atingiu várias pessoas. Segundo a imprensa local, um dos participantes começou a atirar e atingiu várias pessoas. Foram encontradas 4 armas no local. Várias das testemunhas feridas estão sendo operadas, disse o chefe de polícia de Chicago, David Brown. De acordo com o oficial, o tiroteio ocorreu na madrugada de domingo em uma instalação improvisada usada como oficina mecânica. Chicago, a 3ª maior cidade dos Estados Unidos, é assolada por gangues de criminosos e tem um grande fluxo de armas. O astro português Cristiano Ronaldo chegou aos 770 gols na carreira em jogos oficiais, superando Pelé. E ele ainda recebeu uma mensagem do rei do futebol. Eleito 5 vezes o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo chegou a mais uma marca brilhante na carreira. Na vitória da Juventus sobre o Cagliari por 3-1, o português, autor dos 3 gols da Juve, atingiu a marca de 770 gols oficiais na carreira, superando os 767 de Pelé. Em uma publicação nas redes sociais, Pelé parabenizou Cristiano Ronaldo por quebrar o seu recorde e admitiu ser fã do português. O rei só lamentou não poder felicitar o atacante pessoalmente. Também em um post nas redes sociais, Cristiano declarou que tem admiração eterna e incondicional por Pelé e agradeceu a amigos, familiares e fãs por mais um recorde. Você deve estar estranhando porque sabe que o Pelé fez mais de 1000 gols, só que essa contagem é só de jogos oficiais, campeonatos, pela seleção e pelos times. E na contagem dos 1000 gols do Pelé estão os jogos em amistosos do Santos, que rodava o mundo fazendo várias partidas amistosas. Essa edição fica por aqui, já tem outras informações com a Juliana Dariva e no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, boa tarde.